É muito bom quando o leitor, você vê que o leitor, de alguma forma, ele interagiu com aquela história, com aquele livro, né? Eu já tive retornos assim muito bons, né? Inclusive coisas muito comoventes. Eu tenho uma história que chama O que Aconteceu no Caldeirão da Bruxa, que é uma bruxa que tenta pegar 3 meninos e os meninos vencem a bruxa, né, no final. Então, uma vez me contaram, uma menininha tinha perdido a mãe, os pais num acidente de carro, e a menina parou de falar, uma menina de 5, 6 anos, parou de falar completamente. Aí deram para ela, por acaso, esse livro, entre outros, e ela grudou no livro e não largava mais. Para onde ela ia, o livro estava junto, o livro foi ficando em frangalhos e tal, e ela apontava, mostrava o livro para alguém contar para ela, e as pessoas liam e liam e liam e liam e liam, até que ela começou a contar a história da bruxa. Quer dizer, ela voltou a falar com aquela história, que ela estava exorcizando uma bruxa também, né? Então tem essas coisas assim emocionantes, né? O que eu gosto é de ter um encontro informal com uma criança. Às vezes, não precisa nem ser em torno do meu livro, da minha obra. É falar sobre leitura, sobre desenho, sobre personagens, sobre cenários com uma criança. E isso eu acho fantástico, sabe? Mas, normalmente, esse tipo de experiência a escola não proporciona para você, né? Normalmente, isso vai acontecer espontaneamente na sua vida, né? Dependendo das situações que você tem no seu dia a dia, né? Mas, assim, às vezes, você senta do lado de 2 crianças numa viagem de avião, né? As crianças estão com os pais, você começa a brincar com elas começam a brincar com você. Daí surge uma conversa. Você puxa um livro da bolsa, mostra uma coisa, guarda o livro. Aí, às vezes, a criança fala, deixa eu ver de novo o livro. É dessas situações que eu acho que saem um pouco do retorno. Às vezes, não é tanto o retorno do seu trabalho, mas é um retorno mais global, né? E uma carta que eu não canso de contar a história, e me impressionou muito, é uma menininha de Curitiba, do Paraná, não sei se é de Curitiba, que me escreve dizendo assim que ela leu nó na garganta e que ela queria me contar que a mãe dela gosta mais da irmã, que é mais, eu entendo que é mais clara do que ela. E que ela está muito triste e ela pede para eu ir buscá-la para morar comigo. Olha que bonitinho. Quer dizer, olha só como ela sentiu que isso que está dito aqui tocava a dor dela, a coisa que ela estava. Até me emociona quando eu lembro. Essa menina deve ter 20 anos hoje, né? Meu contato com os leitores, eventualmente, é com criança. Mas eu acho o contato com criança leitora, em geral, chatinho. Porque elas não vêm em estado bruto. Se elas viessem em estado bruto, era uma maravilha. As perguntas são 10, são sempre as mesmas, feitas para mim ou para qualquer outro autor, porque são perguntas organizadas em sala de aula. As crianças, me pergunta se eu sei nadar, me pergunta se meu cachorro morde, me pergunta qualquer coisa que criança pergunta, me pergunta a coisa que você queira saber. Me deixassem sozinha com as crianças. Mas quando elas vêm institucionalizadas, elas vêm com a escola, elas vêm com os professores. Às vezes é muito bom. Quando o professor é muito bom, pode ser bom, mas é raro. Em geral é um pouco perrengue. Não é culpa das crianças, é culpa da estrutura. Olha, uma coisa, a crítica sempre marca mais, né? Uma coisa que eu achei ótimo, quando eu escrevi um livro que chama O Personagem Encalhado, tem um texto que quem quisesse ler podia ler, mas o texto principal é sobreposto. E esse texto é como se eu não quisesse que fosse lido e está rabiscado. Então uma criança me mandou uma carta toda rabiscada e pôs no final, para você aprender. Eu achei ótimo.